sorrateiramente tirados por conta dessas generalizações. Quem trai o poder judiciário, quem trai o legislativo, quem trai o executivo, não pode ter benesse. Tem que ser colocado, punido e vai sem nada, sem direito a nada. O que não pode, esses parlamentares se afastarem para não serem caçados e voltam nas outras. Não pode o administrador, enfim, nenhum tipo dessas atitudes são esperadas de pessoas decentes, que têm caráter, que têm valores muito bem definidos. Não é? Agora, nós não podemos entender que todos sejam assim. O sistema permite, não pode permitir. Só que nós temos que delimitar isso com muito cuidado. As pessoas que devem, que efetivamente realizar uma conduta que não é digna do cargo que exerce, deve ser punido. E não receber por isso, óbvio. Né? Como acontece em todas as profissões. Com todas as profissões, óbvio. E a sociedade tem que perceber que o enfraquecimento do Poder Judiciário é contrário aos interesses da sociedade. Então, ter essa visão incorreta do trabalho do juiz e da magistratura prejudica a própria sociedade. Um judiciário fraco traz só prejuízos para a sociedade. E é importante que a população, que os advogados aqui trabalham com a gente, pelo menos a grande maioria conhece as outras atividades, os outros profissionais que trabalham com a gente, e a população, é importante elas terem no juiz não um adversário, não alguém que está lá para punir ninguém. Nós estamos lá para cumprir a lei, para fazer justiça, né? No sentido mais amplo, para fazer justiça. E é a isso que nós nos propomos quando nós juramos lá ao tomar posse. Se há algum desvio, isso é comum e isso é natural do ser humano. Mas nós não podemos dizer que o Poder Judiciário é o mal desse país. Claro. Longe disso, né? Até porque quando a pessoa tem algum problema ou ela é lesada nos seus direitos, a primeira coisa que ela pensa é no Poder Judiciário. O Estado. Eu vou entrar na justiça, eu vou processá-lo. Ontem o bispo, eu entrevistei o bispo falou assim, o cara fala que não acredita em Deus, né? A hora que ele tem um problema, ele fala, meu Deus, me ajuda. Exato. A mesma coisa com a polícia. A mesma coisa. Muitas pessoas criticam a atuação da polícia, criticam a polícia, mas quando precisam... Né? Eu vou até emendar, até uma pergunta boa que é do Beto do Parquinho. Exatamente, eu ia falar sobre esse critério para liberar saídas temporárias e outra coisa, e até que a prisão domiciliar. E que eu gostaria que os dois analisassem aquele caso de Goiás, onde 2 presos tinham matado, tinham estuprado, aí teve exame que o psiquiatra botou na rua. Um mês depois o cara já tinha matado 6, 7, 8, tinha estuprado 6, 7, 8, e que a Constituição é essa, dá o direito, mas eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso que acontece. E deixa eu ler a pergunta do Beto do Parquinho, que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Olá, professor, gostaria que fosse perguntado aos entrevistados se existe algum critério para liberar presos nas saídas temporárias. Claro que existe. Vejamos, a maioria dos presos que gozam desse benefício não tem fundamentação. São presos que não têm filho nem pais e têm o benefício da saída temporária no Dia dos Pais. Um abraço. Beto do Parquinho. Responde isso e responde o problema de Goiás. Veja, essa questão da saída temporária, eu até escrevi aí numa revista no começo do ano sobre isso. Na verdade, nós temos o direito do preso e nós temos os direitos de cidadão. A opção do legislador foi ter alguns requisitos para concessão. Então, o juiz, estando diante daqueles requisitos, ele não tem o que fazer senão conceder, porque senão ele é arbitrário e sempre tem 2 lados, né? Eu sempre falo que o juiz... Mas isso que o Beto falou, o cara não tem filho e sai no Dia dos Pais. Não, existem critérios que são analisados. Isso não é critérios verdade existem, também, né? não. Aliás, existem vários critérios para se analisar o direito à saída temporária. E se realmente o preso preenche todos os requisitos, não tem como o juiz negar. E os requisitos são objetivos, né? A maioria é objetivo. E o juiz não libera se não estiver preenchendo. A maioria dos juízes, eles resistem a isso, mas se preencher os requisitos, não tem o que fazer. Não está em discussão aí se o juiz concorda ou não com o benefício. Exato.
Existe a lei, existem os requisitos, e o juiz não pode ser arbitrário ao ponto de negar, se eles preenchem o os benefício se o réu preenche todos os requisitos legais. Seria uma atitude arbitrária até. E com relação ao outro caso concreto é muito complicado da gente opinar, né? Nós estamos até impedidos de tanto. Então, é muito complicado. Eu não sei, eu não tenho o processo na mão. Foi lá em Goiás, né? É outro estado. Então, mas a gente ficamos impedidos. O que é? É um problema também. A mesma coisa, né, professor? Porque nós temos ali do lado alguém... Eu não sei qual é a realidade daquele processo, enfim, erros podem ser cometidos, pode ter ocorrido, mas é muito complicado nós nos posicionarmos. Porque, né, Rosana, o juiz tem a alternativa de liberar ou não, né? Também deu um sexto da pena. Ele vê lá, ele tem que se enfronhar do processo e falar, eu não vou liberar. Mas se tiver um elemento que fundamente, né? Mas agora, eu não sei quais eram, entre todos aqueles, o que fundamentou. O que levou o juiz a pensar aquilo? Até porque a prova pericial, que é uma prova que vai questionar, que vai fazer questões mais profundas, o juiz não está obrigado a acatar, não é? Então, existem critérios subjetivos também que são analisados, o comportamento carcerário, os antecedentes, por exemplo, se o réu beneficiado anteriormente, se ele não retornou ao presídio, então com certeza, se ele retornou, se ele não retornou, tudo isso é analisado, né? Eu já atuei na execução criminal e vi casos em que o preso durante 5 anos teve o benefício e cumpriu as regras pontualmente. E é bom esclarecer também, professor, que ao contrário do que a população imagina, a maioria dos presos volta para a penitenciária no prazo que foi determinado pelo juiz. A maioria volta. O índice de presos que não retornam ao presídio é muito baixo. E isso só atuando mesmo na execução criminal para você saber. E o que acontece? Os poucos que não voltam, talvez por praticar alguma conduta ilícita, a mídia dá muita... eu não sei a opinião da doutora Rosana. O ato de ter a tornozeleira eletrônica vai acabar ajudando nessas saídas temporárias. Acredito também, né? Que sim, eu acredito que é algo que a gente imagina que isso vai melhorar, né? Então, veja, o juiz ele se depara com uma série de requisitos que são objetivos. Os objetivos que são menores estão preenchidos, o juiz não tem. Como que ele vai fundamentar? Bom, eu vou com base em quê? Eu acho. Não, acho no direito não existe. Não vai ser deferido o benefício para uma pessoa que não retornou para a penitenciária, se já foi concedido o benefício anteriormente, para uma pessoa que praticou um crime na vigência do benefício. E o problema é o seguinte, a mídia dá um enfoque muito grande, um destaque muito grande para esses presos que não cumprem o benefício e que não retornam para a penitenciária ou que praticam um crime durante o benefício. Então, tem um lado positivo, não tenha dúvida, né? Tudo tem os dois lados. Claro, tem os dois lados. Mas com certeza nós analisamos os pedidos com muito critério e também com bastante rigor. Analisamos caso a caso, antes de deferir. Agora há que se salientar uma outra coisa. Nós criticamos o sistema prisional. Realmente é ruim, e o sistema deveria ser nos termos que a lei prevê, tá? Mas, infelizmente, nós não temos uma forma de punir melhor do que essa e que seja de acordo com a Constituição, em que tem como o fundamento básico a dignidade da pessoa humana, né? Então... O André Galhardo de Camargo, ele põe: boa tarde, professor Duda e meritíssimos juízes. Gostaria de parabenizar o Dr. Ricardo Brosco. Foi um excelente professor durante meu curso. Muito obrigado. Agora, como juiz, tenho visto ótimas sentenças proferidas por ele. Muito cuidadosas e sempre com bom senso. Parabéns. Qual que é o nome dele? André Galhardo de Camargo, é advogado. André, muito obrigado pelos elogios. Isso é importante, né? O telespectador fazer pergunta, criticar, mas também eu fico feliz quando reconhece a atuação. É isso que torna o trabalho do professor tão gratificante. Exatamente. Que é um trabalho difícil também, extremamente difícil. Ontem eu recebi um e-mail de Jaú, a filha entrou na Universidade Federal de Ouro Preto. Família, que o pai tinha sido aluno do Prevê e agora a filha. É coisa que a gente até chora de alegria, né? Isso que é. Isso que é gostoso. Isso que dignifica, né? Agora, o que você acha que é a pior peça que
prejudica uma agilização maior da justiça. Onde tinha que mexer